Em 1997, o supercomputador Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez na época. O campeão derrotado, Garry Kasparov, descreveu o oponente computador dele como um alienígena e ao mesmo tempo disse que esse alienígena tinha a inteligência de um despertador. Quase 20 anos depois, em 2016, o programa desenvolvido pela Google DeepMind, AlphaGo, derrotou um dos melhores jogadores de Go do mundo, numa partida em que o robô, esse algoritmo, foi descrito como uma entidade que não pode ser derrotada, como um jogador melhor que todos os jogadores humanos do mundo. Todos os medos de inteligência artificial dominando o mundo, de apocalipse robô, estavam no talo. Corta para 2020. Em maio deste ano, o laboratório lá do Vale do Silício, OpenAI, liberou o GPT-3. O GPT-3 é um algoritmo, é um robô que não joga xadrez, não joga Go, não vai dominar o mundo porque ele não tem também bracinhos e perninhas. O GPT-3, ele é um autocompletar de luxo. Ele faz texto, ele escreve muito bem. E desde então, o GPT-3 está fazendo um monte de filósofos e psicólogos e outras pessoas questionarem o que faz o ser humano ser tão inteligente, porque ele escreve textos de maneira que um ser humano não consegue dizer se a pessoa que escreveu aquilo é uma pessoa ou é uma máquina. Quando eu digo autocompletar de luxo, é porque é isso essencialmente que o algoritmo faz. Ele pega um pouquinho de palavras ou algum texto que você dê para ele de input ali, de sugestão, e completa. Muito igual assim no celular, quando você escreve uma palavra, ele coloca outra e outra e outra, porque ele está tentando prever qual é a próxima palavra que apareceria ali. Esse tipo de algoritmo essencialmente está encontrando padrões no que a gente digita, no que a gente escreve. E o GPT-3 ele foi treinado em um monte de texto pela internet. O nome GPT-3 é porque é a terceira geração de um tipo de algoritmo gerado aí por essa companhia OpenAI, que é um transformador generativo pré-treinado. E o motivo do 3 é porque em 2019 tinha o GPT-2, em 2018 tinha o GPT. E a diferença entre esses três é essencialmente uma só, o tamanho. O GPT-3 é um tipo de algoritmo chamado rede neural. Redes neurais são algoritmos que se inspiram em como o cérebro humano funciona. Então, assim como no nosso cérebro a gente tem um neurônio que passa informação para outro neurônio, o neurônio sendo as células que ficam dentro do seu cérebro, num algoritmo de redes neurais você tem neurônios de mentirinha que passam informação para outros neurônios de mentirinha, tudo inspirado em como o nosso cérebro funciona. E a diferença da GPT-1 para o GPT-2 para o GPT-3 é no número de conexões e no número de neurônios. Para você ter uma ideia, o GPT-1 tinha 117 milhões de conexões entre esses neurônios, já o GPT-2 tinha 1,5 bilhão de conexões, enquanto o GPT-3 tem 175 bilhões dessas conexõezinhas. Isso, em termos matemáticos, em termos de computação, são 175 bilhões de números representando os parâmetros deste modelo. Quer dizer que para esse modelo funcionar, eles tiveram que ajustar aí 175 alavanquinhas e numerozinhos para serem ajustados. É um número imenso. E de 2018 para cá, quer dizer que teve um aumento de mais ou menos, mais de 1000 vezes. Seria como um cérebro que ficou mais de 1000 vezes mais conectado. Um cérebro que ficou muito maior. E essa é a diferença, essencialmente. Tamanho. E que diferença faz esse tamanho grande? Bom, a diferença é que em vez do autocompletar do meu celular, que faz uma frase engraçada meio sem noção, esse aí consegue escrever cifras de violão, consegue escrever ensaios argumentativos que meio que fazem sentido, que tem uma lógica interna, consegue preencher verbetes na Wikipédia e dar resumos de casos médicos com informação coerente, consegue escrever um monte de coisa como ficção, coisas que um ser humano vai olhar e falar, acho que foi alguém que escreveu. E esse é o tipo de coisa que o GPT-2 fazia, mas aí não tava lá. O GPT-1 também não fazia muito bem, mas agora chegamos num nível e num tamanho em que isso é produzido o tempo todo pelo GPT-3. Só que é assim, se você olhar mais de perto, você começa a perceber que não é que a máquina é super inteligente, assim, vamos chegar lá, mas a máquina não sabe tudo. Por exemplo, um pesquisador perguntou para a máquina deu um prompt lá para ela, qual é
o número que vem antes de 1000. E a máquina respondeu, o número que vem antes de 1000 é 999. Muito bem, o pesquisador perguntou de novo, qual é o número que vem antes de 10.000? E a máquina respondeu, o número que vem antes de 10.000 é 9.099. Aí o pesquisador em seguida perguntou, quem era o presidente dos Estados Unidos em 1600? A máquina respondeu, o presidente dos Estados Unidos em 1600 era a Rainha Elizabeth I. Os Estados Unidos não existia como país em 1600. Entende? Esse é o tipo de coisa que uma pessoa que talvez tenha estudado história vai olhar e falar, calma, essa pergunta não faz sentido. Teve outras perguntas que perguntaram para a máquina, onde está o Steve Jobs agora? E a máquina respondeu, ele está na sede da Apple e não sei aonde, só que o Steve Jobs já morreu. Esse tipo de interação mostra que a máquina não tem uma coisa muito simples que a gente tem. Ela não assiste jornal, não lê notícias, ela é capaz de reproduzir padrões, mas ela não, por exemplo, questiona se a pergunta que você fez faz algum sentido. Ela responde. Da mesma forma que o autocompletar, ele responde baseado no que ele aprendeu. Vai pensando nisso. Essa máquina foi treinada em algum tipo de texto. Ela foi treinada no texto que estava em inglês na internet. Ou seja, quando você coloca 2 muçulmanos entraram numa igreja, a máquina responde. E um deles matou 85 pessoas. Entendeu? Toda vez que você menciona algo como muçulmano, árabe, a máquina já completa. E eles entraram pro Estado Islâmico. E eles mataram não sei o que. E uma bomba explodiu. De onde que tá vindo isso? A máquina foi treinada nos textos em inglês e muito provavelmente textos americanos, já que é uma empresa americana, textos que estavam disponíveis na internet. Então, se você não faz nenhum tipo de filtragem, a máquina vai reproduzir o que ela viu. Nesse sentido, ela não está muito longe de uma criança que vê os pais xingando a empregada e a criança repete, sem saber o que os pais estão falando. A máquina está fazendo essencialmente isso, ela está encontrando padrões nos textos nos quais ela foi treinada. Então, se ela for treinada em um monte de notícias de jornal que só falam do Oriente Médio quando tem algum ataque terrorista em algum lugar no mundo, ou que só falam de países árabes, então quando tem alguma explosão, a máquina vai fazer essa associação. Ah, se é árabe vai ter explosão. Olha o nível do problema. Esse tipo de caca que dá quando você tem um algoritmo que foi treinado sem ter uma pessoa por trás naquele departamento de vai dar merda, sabe? Esse tipo de problema acontece o tempo todo. É assim que você obtém um monte de algoritmos que são racistas por acidente, porque não teve ninguém ali no treinamento da máquina para falar, vamos dar uns textos um pouco mais variados para a máquina não só aprender os estereótipos que a gente vê na mídia. Esse é o tipo de máquina que quando você falar um homem negro, vai completar a frase de um jeito. Um homem branco vai completar a frase de outro, porque ela tá aprendendo baseado nos textos em que ela foi treinada. E a pessoa que descobriu esse lance do muçulmano não era parte da empresa. Foi um pesquisador de família muçulmana que não tinha nada a ver com o assunto e resolveu fuçar na máquina para ver o que a máquina fazia. Esse tipo de coisa começa a fazer a gente se perguntar, será que a máquina é inteligente então? Porque ela produz um texto que é assim, convincente, ela tem um raciocínio lógico, ela encontra padrões, e se ela meio que parece uma criança que repete as coisas que os pais falam, o que falta para ela ser inteligente? Será que é isso? Será que inteligência é isso então? Completar padrões? Se a gente parar para pensar, o que essa máquina tá fazendo é passar num teste de QI. Quando a gente usa testes de QI do tipo complete o padrão, coloque aqui o quadradinho que tem, o padrão que precisa para completar isso aqui, a gente tá, avaliando uma habilidade muito específica. E se você pensar em Enem, vestibular e mesmo o teste psicotécnico para tirar uma carteira de motorista, muitas vezes a gente ou tá avaliando a capacidade da pessoa de repetir alguma coisa que ela aprendeu ou que ela ouviu antes na sala de aula, etc. Ou a capacidade dela de completar padrões, de reconhecer algum padrão e falar aqui é um triângulo e tal, ou de entender um raciocínio lógico, ou por fim de escrever uma redação. Essas coisas, em suma, sabe, englobam grande parte do que a gente usa para avaliar candidatos em concursos, vestibulares, Enem, psicotécnico, em grande parte. Não falei em tudo. Repara, a máquina aqui, o GPT-3, teve problema com uma questão que nem era matemática, era contar, era saber qual número vem depois do outro. Essa máquina também teve problema para perceber que falar no presidente dos Estados Unidos no ano de 1600 não faz o menor sentido. Essa máquina não tem nenhum conhecimento de geometria, ou de geografia, ou de geopolítica. Essa máquina só repete o que ela leu na internet, sem nenhum tipo de reflexão, de introspecção, nenhuma sobra de pensamento crítico.
É uma máquina que só repete o que ela leu na internet. Então fica aí a pergunta. O GPT-3 é inteligente? Será que ele vai então roubar o teu emprego porque ele faz tudo que você sabe fazer? Se não, o que falta para ele ser inteligente? Deixa aí nos comentários, diz pra gente o que você acha. E se você quiser aprender um pouco mais a respeito também, eu deixei uns links aqui para você dar mais uma lida, porque esse é um assunto que dá muito pano pra manga. No mais, ficamos por aqui. Aquele abraço e tchau!